Você assistiu a série Adolescência? Tô criando coragem, mas eu li muito a respeito. Mas muito. não tem nenhuma cena de sangue, nada. É um crime real. É um crime real. Como que chama? Sério? Eu não É conheço. a adolescência. Eu acho que atraiu tanta gente no mundo inteiro, porque existe uma adolescente que foi morta, mas em nenhum momento mostra sangue, mostra velório, mostra nada disso. Na verdade, tem uma relação, mostra as relações daquela criança ali que cometeu aquela barbárie. E por quê, né? E o caminho que a levou a isso. Como era a relação com o pai, como era a relação dentro da escola. Existia um bullying velado, porque os pais entravam e não sabiam que os emojis significavam bullying em relação ao filho. E assim, com 12 anos, a sexualidade já começa, né? Os hormônios já começam. É super natural. E aí começavam a fazer bullying com o menino que ele nunca ia transar, com 12 anos. E dá pra ver na série que o pai e a mãe deixam ele trancado dentro do quarto, que eu acho que é a realidade de muitos pais e mães hoje. Ainda mais mãe que trabalha muito, pai que trabalha muito, não tem tempo. E aí deixa a criança no celular e o quê? Comete um grande erro que é, eu não tive nada, vou te dar tudo. E com isso, as crianças não estão aprendendo a lidar com a frustração. E tem que frustrar. Porque a frustração faz você ficar mais maduro e entender que a vida é feita, né, na maioria das vezes, de frustração. E aí esse menino não sabe controlar a raiva. Porque veio um psicólogo aqui, um psiquiatra, desculpa, e aí ele falou que os adolescentes, eles fazem o ato e eles não pensam nas consequências. Porque eles só pensam assim, tô bravo, derruba isso aqui. Mas e se tiver uma vovó do outro lado, uma criança, se a criança afogar com a água, eles não pensam o que pode acontecer. Porque o cognitivo não tá completamente formado. Só com os 25 anos que termina de formar. Então, se você não tem conversa, uma outra coisa que eu não sabia, o diálogo, quando você ouve o que você fala, que você vai se tornando maduro em ouvir outra pessoa e se ouvir. Então, se você tranca a criança dentro de um quarto, adolescente, e ele fica ali só no videogame e não tem relação com outros adultos, ele não vai conseguir amadurecer. Então, esse menino ficou com raiva dela, pegou um pau e puf. Olha lá, ela tá contando. Não, mas isso aí, daí tudo quanto lá. E aí, essa criança morre, tanto que na hora eu nem entendo assim, ela morreu, eu espero o velório, aquela coisa toda que a gente vê em crimes reais, né? E não tem. O que eu queria pontuar... a série é sobre a relação interpessoal daquela criança. Que é o que tá colocando todo mundo, é tão importante. Isso pra é pensar, o que eu digo, é maravilhoso. matéria-prima mesmo, pra gente não só pensar, mas pra gente trazer os estudiosos a respeito. Porque o que a gente tem visto, a gente não sabe ainda onde vai dar, o que vai ser. A gente não conhece ainda que geração é essa. Opa. Sempre isso, normal. Opa! A gente não sabe onde vai dar, como vai ser, quem vão ser esses jovens que estão, de fato, trancados num quarto ou estão do nosso lado olhando para a tela. Você se preocupa como mãe de saber o que seu filho está consumindo nas redes sociais? Você faz um mapeamento? Eu sou muito engajada, eu estou nos movimentos de Desconecta. Eu assisto a pessoas muito credibilizadas no assunto, que estudam muito. Sempre estou apurando os estudos mais recentes. Li muito sobre a série e estou ensaiando para assistir com meu filho de 12 anos. Mas o que eu queria colocar aqui é o que me chamou a atenção das últimas coisas que eu li a respeito do comportamento dos jovens relacionados a telas é a mensagem de um adolescente para um pai, dizendo: algumas vezes eu tentei falar com você, mas você estava olhando para o celular. E diante daquilo que eu precisava dizer, você só disse, depois, tá, não. Gente, eu só tô respondendo uma mensagem de trabalho. Não, eu só vou responder mais uma mensagem. Quantas vezes a gente não fez isso? É verdade. Sim. Em todas as relações. Sim. Então isso é provocativo para que a gente consiga corrigir essa rota. A gente precisa corrigir essa rota. Precisa mesmo. E esse material nos coloca a pensar e a tentar mudar o destino dessas crianças. Ainda dá tempo, sempre dá tempo. E aí esse psiquiatra falou, perguntei, qual é a idade ideal para uma criança ter contato com tela de celular, né? Aí ele disse, agora, né, as pesquisas estão fechando, porque essa geração teve que crescer pra gente aprender com erro. 13 anos. Uma adolescente, uma criança... Rede social, né? Contato com rede social. Ter um celular pra ele, pra ter suas escolhas, assim, 13 anos. Televisão, falei pra ele, qual a diferença de televisão pra celular? Ele falou, televisão você tem que assistir em casa. Você não carrega a televisão. O celular tá aqui, ó. E aí fica aqui. E outra coisa, Tá na a televisão é um conteúdo totalmente administrável e que você consegue... bloquear. Você consegue ter... É porque tem o YouTube também, né? Então você tem que... Mas tem o YouTube infantil, que você bloqueia algumas coisas também. Você tem que estar perto.
Você perigoso, tem que estar perto. As redes sociais são como você deixar o teu filho numa praça pública sem saber quem está ao redor dele. E tá cheio de gente mal intencionada que pratica crime na rede social. No último ano, foi no último ano, a lei que não pode usar celulares nas agora, escolas. Começou a valer agora. Minha filha de Começou 16, a valer agora. O que vocês acham disso? Não, então, eu adoro, né? Mas ela tem olha, revelações. A escola dela vai ficar sabendo, né? Apple Watch? E aí ali... Mas ela não tem acesso às redes, né? Não, só sabe Liga, a mensagem, tudo ali pelo... É desafiador até para os pais, né? Que se comunicam, que aprenderam a se comunicar. Porque na nossa época a gente se comunicava como? Mas isso trouxe um comportamento diferenciado. Mas eu adorei muito que eu amei isso. Fez as crianças voltarem a jogar joguinhos de carta no pátio, porque elas não faziam mais. Eles não estavam mais se comunicando na hora do intervalo. E aí, eu tive, né, queixas da direção. Eu falei, tá, mas o erro é de vocês têm que ter, né, ali uma caixinha onde as crianças chegam e guardam o celular. Vocês têm que obrigar, gente. Quem faz a lei da escola, é a escola. Não precisa esperar a lei, entendeu? Estadual, municipal, mundial, para eles terem... Só que só tomaram atitude quando saiu a lei. Eu tive uma discussão com um jovem de 20 e poucos anos falando que isso é um absurdo. Eu falei, absurdo por quê? Me fala. Porque, olha só, na hora da aula, se eu não concordar com o que o professor tá falando, eu fazer uma pesquisa. Eu falei, você não tem vergonha na cara, não? Você faz a pesquisa depois. Faz, depois que eu chego em casa a vida inteira. Foi assim. Na roça da onde eu vim, pesquisar? só foi ter celular, só foi ter sinal de celular com 15 anos. E assim, se o professor tá falando, eu tenho que respeitar a autoridade dele. E se eu não concordei, eu pesquiso em casa, eu chego na próxima aula e falo, professora, eu não concordo com isso, porque eu pesquisei isso, não. Agora falar que vai olhar para pesquisar na escola, você acha que eu sou otária? Porque tudo é hábito, né? Mas a educação tá ficando precária, né? É triste, entendeu? Assim, eu acompanhei agora o Mundial, né, lá do Sub-17, né? Na Colômbia. Brasil, na Colômbia, foram campeões. Mas assim, eles não sabem cantar o hino nacional. Eu falei pro Branco, né, que eu tô ajudando ali ele na assessoria, né, a gente tá com os projetos de palestra, e ele é o coordenador. Eu falei, Branco, pelo amor de Deus, tem que ter aqui dentro, do mesmo jeito que educação vocês têm a disciplina, cívica. Tem que ter, eles têm que saber cantar. Aí eles estão, né, ele falou, não, super consciente, então assim, 2 vezes por dia eles estão ensaiando, porque é uma vergonha, sabe? Você vê os outros países, né, todas as idades, tem orgulho, né? Como as pessoas são patriotas. Entendeu? E eu, quando eu coloquei minhas filhas no colégio, elas estavam em colégio que era de freira, né? E tinha horário, né? Antes de entrar para a escola, minhas filhas sabem cantar o hino nacional. Gente, não é obrigação, é uma coisa de você ser patriota, é bonito. E aí você vê o estádio, quando tava lá os colombianos, desde a criancinha pequenininha até o mais velho, todo mundo cantando o hino. É muito... E você não vê isso mais no Brasil. A gente precisa ensinar entendeu? a Cadê a educação moral e cívica? Exato, amar. A gente tem um problema estrutural, né? Vários segmentos do nosso país, infelizmente.